Bom dia, pessoal. Sou o estagiário Naso, certo, do curso Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Ceará. Já há algumas semanas venho acompanhando a disciplina de vocês junto com o professor Edmar, e um dos requisitos para a conclusão do meu curso é acompanhamento e ministrar uma aula para essa turma, certo? E essa semana eu tenho o prazer de estar ministrando essa aula para vocês. Vamos estudar sobre os números reais, certo? Porém, para início dos números, para estudo dos números reais, temos que relembrar algumas coisas. Por exemplo, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, certo? Aqui tem a definição de ambos. O conjunto dos números racional é os números que podem ser escritos na forma de fração, podendo ser uma dízima periódica. E o conjunto dos números irracionais é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Ok? Fiz aqui a citação sobre algumas características de ambos os conjuntos. As características do conjunto dos números racionais e dos irracionais é que ambos podem ter um número infinito de casas decimais, como vocês podem ver aqui, certo? Porém, o conjunto dos números racionais é uma dízima periódica e o conjunto dos números irracionais é uma dízima não periódica. O conjunto dos racionais, eles são representados na forma de fração, enquanto os irracionais não são representados na forma de fração. O conjunto dos números racionais ele é representado por esse símbolo, Q, e o conjunto dos números irracionais é representado por esse símbolo aqui, o I, certo? Temos aqui também alguns exemplos sobre os conjuntos racionais e os irracionais. Podemos observar que no conjunto dos números irracionais eu tenho essa dízima periódica. Esses 3 pontos significam que o número é infinito e que essa sequência é 0,45, 45, 45. O outro número aqui também será o 45. Isso aqui, no caso, é uma característica por ser uma dízima periódica, ser um número periódico, que ele tem uma sequência lógica. No caso, uma sequência lógica igual. O próximo número aqui seria um 45. E esse número aqui ele é representado na forma de fração, 5 sobre 11. A mesma coisa tem esse outro exemplo, 0,3333. O próximo número aqui é o 3. Existe uma sequência lógica e os números são iguais. E ele é representado na forma de fração, 1 sobre 3. Outro número é esse aqui, ó, 0,428.571. 428.571. É uma continuação lógica de um número infinito e que esse número também são iguais, essas sequências são iguais. E ele é representado na forma de fração também, 3 sobre 7. Já no conjunto dos números irracionais, eu tenho uma sequência de números infinito, certo? Como vocês podem ver aqui, só que existe uma sequência lógica aqui, ó, 7, 0, 7, 2, 0, 7, 3, 0, as 7 provavelmente seja os 4 0 aqui. Só que essa sequência lógica aqui, ela não é igual, então ela não é periódica, certo? Outro exemplo também é a raiz de 2. A raiz de 2, eu tenho 1,41, 42, 35, 56, 23, 73, e aqui os 3 pontinhos, no caso é infinito. Já nesse exemplo aqui, eu tenho uma sequência de números aleatórios, certo? No caso, ele não existe uma lei de formação igual esse primeiro, certo? E também são números aleatórios. Também é um número irracional, ou seja, é uma dízima não periódica. O mesmo caso é o π, certo? O famoso π, que equivale a 3,1415926535. Ou seja, é uma sequência, certo, de números aleatórios, não são números iguais à sequência, e aí, no caso, classifica como um número irracional, certo? Só dando um ênfase aqui, o que é periódico e não periódico. Periódico é quando eu tenho uma sequência lógica de números iguais, e não periódico é quando eu tenho uma sequência de números aleatórios, ou então uma sequência lógica, certo? Porém, os números aqui não são iguais. Isso é a diferença entre periódica e não periódica. Passamos agora já para estudar diretamente o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele é representado por esse símbolo, o R. Os números reais são números racionais mais os números irracionais, ou seja, representando na forma simbólica, R é igual a Q mais I. Provavelmente vocês vão encontrar no livro essa forma de demonstrar o conjunto
dos números reais, certo? Que no caso vai englobar os números irracionais e os números racionais, onde os racionais englobam os números inteiros e os números naturais. Beleza? Outro subconjunto dos números reais é dessa forma, certo? Vocês podem acompanhar isso aqui pelo livro didático de vocês, tem lá no livro didático de vocês. O R com esse asterisco em cima, com asterisco em cima aqui, significa que é o conjunto dos números reais não nulo, ou seja, números reais diferentes de zero. É o conjunto de todos os números reais menos o número zero. Esse asterisco aqui, no caso, tira o zero do conjunto. O R positivo, com esse sinalzinho de adição aqui embaixo, é o conjunto dos números reais não negativo, ou seja, são os números reais maiores ou igual a zero. O R com sinalzinho de menos aqui embaixo é o conjunto dos números reais não positivo, são os números reais menores ou iguais a zero. O R com asterisco e esse sinalzinho de adição aqui é o conjunto dos números reais positivo, são os números reais maiores que zero. A diferença desse conjunto para esse conjunto aqui é que nesse aqui são todos os números positivos e também não tem o zero, que no caso o asterisco vai tirar o zero desse conjunto. Já nesse conjunto aqui é todos os números positivos mais o número zero, entendeu? A mesma coisa é com esse R, o asterisco e o menos. É o conjunto dos números reais negativos, são os números reais menores que zero. É o conjunto de todos os números reais negativo e o zero não está nesse conjunto, porque tem esse asterisco. Já nesse aqui, que não tem um asterisco, o zero está presente nesse conjunto aqui. Beleza? Dando continuidade aqui ao estudo dos números reais, certo? Eu tenho uma reta real. O que seria essa reta real? Em uma reta numérica, podemos representar todos os números racionais e irracionais, ou seja, denominados de reta real. É uma reta na qual vai possuir todos os conjuntos dos números naturais, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto dos números inteiros, menos 5, menos 4, menos 3, até o 5 aqui sucessivamente, no caso é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais, certo? Que eu vou ter aqui menos 1,666, menos 4,777, menos 5 sobre 2, isso na forma de fração, né, que o conjunto dos números racionais pode ser descrito na forma de fração, e o conjunto dos números irracionais, ó, raiz de 2, π, isso aqui no caso são os números irracionais, ou seja, numa reta real eu consigo colocar todo o conjunto dos números reais, ok? Temos também que nos números reais eu posso realizar operações com números reais. No conjunto, por exemplo, dos números naturais, temos algumas limitações. No caso, por exemplo, se eu pegar lá para eu calcular uma divisão 1 dividido para 2, o resultado vai ser o quê? Vai ser 0,5. Ou seja, 0,5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Eu tenho essas restrições de operações entre os conjuntos. Já no conjunto reais, não. No conjunto reais eu já não tenho esse problema. Aí, para isso, ó, no conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, existem algumas limitações em ter um resultado de divisão, ou seja, ou raiz quadrada pertencente ao mesmo conjunto. Já no conjunto dos números reais, pode realizar qualquer operação entre eles, que terá um resultado pertencente ao conjunto dos números reais. Isso aqui, no caso, é simplesmente reforçando o que eu falei anterior, que eu posso realizar qualquer operação entre o conjunto, dentro do conjunto dos números reais, que o resultado vai estar dentro do conjunto dos números reais, certo? Porém, tem uma observação. A divisão por zero, não existe esse tipo de divisão. No caso, 4 sobre 0. Isso aqui onde não existe uma divisão onde o denominador é igual a zero. Isso aqui não existe no conjunto dos números reais, certo? Fora as operações básicas, eu também posso extrair raiz quadrada de um número real positivo e encontrar números reais como solução. Já se eu tentar fazer a raiz quadrada de um número real negativo, ela não vai representar um número real, pois nenhum número real ao quadrado é negativo. Um exemplo aqui, por exemplo, menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, eu não vou ter a raiz quadrada de menos 4, porque não existe nenhum número pertencente ao conjunto dos números reais que elevado ao quadrado vai dar um valor negativo. Quando levar ao quadrado, sempre vai dar um valor positivo. Então, isso aqui, a raiz quadrada de um número negativo, ela é diferente do conjunto dos números reais, certo?
E por último, vamos resolver aqui junto com vocês umas questões que tem no livro de vocês. Já deixei aqui já as respostas, certo? Vou só aqui ler o enunciado da questão. Calculando-se a raiz de 30, obtém-se esse resultado aqui. Número que tem representação decimal infinita. Já estou dizendo que ele é infinito. Quando eu digo isso aqui, eu já descarto algumas opções. Mas não é dízima periódica. Ou seja, está dizendo que não é dízima periódica. Conclui-se que raiz de 30 é um número natural. Quando eu digo que ele é uma dízima, quando eu informo que ele tem uma representação decimal, então eu já posso descartar essa opção, número natural, porque os números decimais são diferentes do conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Eu só tenho um número decimal no conjunto dos números racionais e irracionais, certo? Como a gente já viu. Porém, a diferença do racional para o irracional é que no conjunto dos números racionais eu tenho uma dízima periódica e no irracional uma dízima não periódica. E aqui está dando, mas não é dízima periódica. Então a resposta vai ser o quê? Letra D. Aqui no caso é um número irracional, certo? Segunda questão. Um exemplo de número irracional tem várias dízimas aqui, certo? Como vocês podem ver. Só que algumas tem aqui, ó, 3,12, 12, 12, ou seja, aqui tem uma sequência, aqui é periódico. Então, isso aqui pertence ao conjunto dos números racionais. 3,501, 501, 501, mesma linha de pensamento, também pertence ao conjunto dos números racionais. 3,321, 321, 321, mesma linha de pensamento, também pertence ao conjunto dos números racionais. E por último, sobrou isso aqui, que é uma dízima não periódica. É uma sequência de número infinito, porém sem igualdade, certo? No caso, caracteriza uma dízima não periódica. Resposta letra D. E por último, a terceira questão. A parte decimal da representação de um número segue o padrão de regularidade indicado. Está aqui o padrão. Este número é racional não inteiro, inteiro negativo, irracional negativo, irracional positivo. Esse número aqui, como nós podemos ver, ele não é negativo. Então, já descarta a opção C, certo? E a opção B. Sobrou apenas racional não inteiro e irracional positivo. Esse número aqui, ele é uma dízima, então ele pode ser um número racional, certo? Porém, para eu ser um racional, eu tenho que ter uma dízima periódica, que não é o caso. Ó. Como vocês podem ver, ele não é periódico. Então, lógico, consequentemente, vai ser o número irracional positivo, que no caso é uma dízima não periódica. Ok, pessoal? Espero que tenham esclarecido para vocês e, de qualquer forma, eu vou estar aí à disposição para tirar dúvida. Eu, junto com o professor Edmar.